Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando e consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida. Sobrar dinheiro meu. Dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, do meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né. Consegui quitar as dívidas, né, uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né. Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né. Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$4.000. Então isso para mim foi fundamental. Então eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente foi... ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, tá tudo sob controle, minha vida financeira tá toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta. Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu tô tranquila, tá tudo em dias. De lado. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu tô em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então realmente esse baque a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso devagar e fui vendo as transformações, muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos, que tinha seguros e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas, a gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente.
tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo, a gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para, mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar, cada dia alcançando coisas novas. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula live dentro desse intensivão de finanças bíblicas. Tudo bem com você? Como é que você está hoje? Estamos aqui no nosso quarto dia de intensivão, isso mesmo. Sim, estamos na nossa 7ª aula live, porque são 2 lives diárias. Começou, aperte o play, deixa eu avisar aqui o pessoal. Começou, aperte o play, o pessoal que está aqui no chat, que tem que atualizar para poder, quem entrar antes, basta apertar o play para poder começar a aula. Que bom ter você aqui hoje comigo. Tenho certeza que você vai aprender um conteúdo novo de finanças à luz da Bíblia. Algo que vai tirar a venda dos seus olhos para ver uma situação financeira de outra forma. Isso mesmo. Eu quero te trazer aqui aquela verdadeira transformação. Eu quero te edificar sobre a rocha, porque a edificação sobre a rocha é como deve ser a vida financeira do verdadeiro cristão, de forma que, independente da tempestade que aconteça, você está edificado sobre princípios bíblicos. E hoje eu vou falar como negociar dívidas, edificado sobre princípios da boa administração financeira com base bíblica. Porque se você edificar a sua vida financeira sobre areia, de forma que a qualquer problema você tome uma decisão financeira que vai se arrepender depois, isso vai sempre te causar tormento, pesadelo, vai sempre tirar a sua paz. A verdadeira transformação é aquela que te edifica, aquela que te transforma, aquela que faz você sair das dívidas e não voltar mais. Quem aí quer resolver um problema financeiro e de forma que, uma vez que eles voltem, você saiba resolvê-los novamente? Eu não digo para você que problemas financeiros você não terá novamente. Terá sim, porque isso faz parte da nossa vida. Sabe no hospital, aquele marcador do coração que diz que sobe e desce os batimentos cardíacos? A nossa vida é assim, cheia de sobe e desce, altos e baixos, mas você precisa estar preparado para isso, preparado para lidar com cada situação da vida de uma forma com equilíbrio. E sabe qual a solução para isso? A Bíblia. A Bíblia te traz princípios que te edifica, que te transforma verdadeiramente. O dia que você não tiver mais problemas financeiros, escolhas financeiras para fazer, vai estar numa linha reta, e essa forma, ó, como marcador do coração, linha reta é o quê? Morreu. Então, assim, você já vai estar lá junto ao Senhor, então não vai ser aqui. Então, eu digo para você, ó, que legal, a Jane quer realmente mudar a sua vida, sua mente. Isso mesmo, Jane, mude a sua mente para conseguir lidar com a sua situação financeira, porque é mudando a sua mentalidade, você vai tomar ações diferentes e ter resultados diferentes. Isso mesmo. Então, nessa aula de hoje, eu quero começar te perguntando, porque como as aulas são uma continuação, quantos já estão aqui desde a primeira aula? Escreve aqui para mim no chat quem é super comprometido, quem está aqui desde a primeira aula. Nós estamos na nossa 7ª aula. Quem já assistiu a gravação, eu digo para você, quem perdeu alguma aula, assista, elas vão ficar no ar, eu garanto, até o final de semana. Então, aproveite o final de semana, não sei quando elas vão sair do ar. Esse curso intensivão de finanças bíblicas são 28 aulas e todas elas são uma continuação.
elas não vão ficar no ar por muito tempo. Não deixe acumular. Sabe aquela atividade na escola? Se você deixar acumular a matéria, vai ficar cada vez mais difícil você deixar em dia. Então, não deixe acumular, tá bom? Mas para você que chegou agora às aulas, seja muito bem-vindo a esse Ministério do Cristão Rico. A gente está na primeira fase do curso, que é um aquecimento, uma preparação para a segunda fase, que começa na quinta-feira, onde vai ser mão na massa. São 7 aulas na segunda fase, onde vai ter material de apoio, comunidade fechada no Facebook, onde a equipe do Cristão Rico vai corrigir seus exercícios. E como é que vai funcionar? Nós estamos com lives ao 12h07 e às 21h47. Isso mesmo, hoje à noite tem mais uma live incrível para você. Amanhã, sábado, como tem lives especiais, e é sabadão, amanhã o horário é mais do que especial. Vai ser ao 12h07 e às 17h07. Isso mesmo. Anota aí na sua agenda já. Amanhã, sábado, 12h07 e às 5h07, horário especial de sábado. E se você ainda não está dentro dos grupos de WhatsApp, como é que você faz para entrar? Clica cristãorico.com/grupo. Você precisa estar apenas dentro de um dos grupos para poder estar recebendo os links das aulas. Também ativa sempre o definir lembrete na aula, para você ser lembrado quando a aula começar. Também dentro do curso temos o certificado de participação para presentear você que começa e vai até o fim. Isso já é um aprendizado para você. Quando você se inscreve algo, vai até o fim. E isso mostra, ó, entrei num grupo, isso daí realmente me interessa, eu estou decidida a mudar minha mente, mudar minha situação financeira, eu vou fazer isso. E esse certificado é para te reconhecer que participou, que aprendeu junto comigo aqui dentro desse evento. Então, fica dentro do grupo do WhatsApp, que vai e pega todas as palavras-chave da aula, anota aí, que no fim tem que ficar, saiu do grupo, perdeu, tá? No final dessa aula eu vou te passar a palavra-chave para o certificado e também a frase da live. A frase é como uma peça do quebra-cabeça. Quem está gostando das frases da live? A frase da live justifica o conteúdo que estou dando nessa aula. Sempre quem fica até o final e pega a frase da live, a frase faz muito sentido com o que foi falado na live toda. A de ontem foi incrível, assim como tu pensas, tu és. Faz todo sentido com essa primeira etapa, essa mudança de mentalidade. Quem aí com essas 6 aulas que já passaram, teve uma grande mudança, falou assim, poxa vida, minha vida financeira está nessa situação porque eu sempre pensei nesse mundo de escassez. Eu tenho que começar a pensar no mundo de abundância. O pensamento de mundo de escassez te limita, te impede de prosperar. Eu falei isso na aula anterior. Então, para você ver como que uma aula continua a outra. E eu quero te lembrar também que o objetivo desse intensivão é trazer para você um conteúdo completo para você ser obediente a Deus em suas finanças. E com isso, ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Não importa se hoje você tem dívidas, você vai ver que isso é possível para você. O que você precisa é tomar a decisão de sair dessa escravidão de dívidas, escravidão do não fazer sobrar dinheiro. E eu já justifiquei isso com fundamentos bíblicos para você nas aulas anteriores. Faz sentido para você? Quem assistiu às aulas anteriores sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assiste que vai fazer sentido para você. Para edificar ainda mais a sua vida, ó, está tremendo esse curso, Deus, que legal, Kátia, maravilha. Pois é, Deus realmente mostra para os seus filhos quando tem alguma área da sua vida que precisa ser
ser consertada. Então, aqui, quem tá aqui, ó, tá levando um alerta, ó, filho, vamos, filha, vamos consertar essa vida financeira, porque não tá legal. Nilce, tá ao vivo? Que bom, Nilce, ter você aqui ao vivo aqui comigo, maravilha. Vamos seguir aqui. E para te edificar, e para você ver aqui os super comprometidos aqui, Irene, maravilha. Ah lá, Marisete de Campo Grande também, maravilha. Eu quero mostrar para você a história da Joelma. A Joelma, ela não dormia direito, ela tinha 6 dívidas, e olha só o que aconteceu com ela. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O Cristão Rico veio trazer para a minha vida o conhecimento e o entendimento porque eu não dormia, porque eu não tinha paz, porque eu não tinha conhecimento, porque que eu não tinha muitas coisas que são necessárias para se viver com tranquilidade, com conhecimento, com sabedoria e com inteligência viável. E nas primeiras aulas eu já fui tomando entendimento de que toda a responsabilidade de todos os desafios que eu vinha enfrentando, desde os 9 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, né, e não sabia lidar com o dinheiro, uma vida inteira. E eu conheci o que é ter o nome sujo no Serasa, por 6 dívidas que tinham já há muitos anos. E eu tomei inteireza e clareza dos comportamentos das minhas escolhas financeiras. E hoje, as 6 dívidas que eu tinha lá no SPC e no Serasa estão quitadas. O meu cartão de crédito, num valor muito alto, está negociado conforme os ensinamentos da doutora, e eu já tenho um investimento pequeno inicialmente, para a honra e para a glória do Deus que eu sirvo. O grupo Cristão Rico me ensinou que mordomia é uma coisa séria e importante, e hoje eu sirvo ao meu Deus com uma mordomia de acordo com a palavra do Deus que eu sirvo. Olha só a história da Joelma, e isso é muito importante. A Joelma, ela tinha o nome protegido no SPC Serasa, isso lhe tirava o sono, né? Ela entendeu a boa mordomia e ela conseguiu quitar suas dívidas e fazer mais o quê? A negociação de suas dívidas conforme as orientações que ela aprendeu no curso. Então, eu digo para você, olha a importância de você buscar a autorresponsabilidade e ir buscar o conhecimento correto do que deve ser feito. Então, entenda o seguinte, que nesse vídeo que eu te mostrei para te edificar, ela não, no começo ela estava fazendo tudo errado. Ela começou a trabalhar muito cedo. E isso pode ter acontecido na sua vida também. Tomar escolhas financeiras erradas. Mas agora, no curso, você já está começando a ter uma verdadeira metanoia financeira. Incrível a transformação que a Joelma teve. Porque ela teve uma mudança essencial de pensamento e de caráter, fazendo aquilo que deve ser feito. Então, e lembre-se, isso com fundamento bíblico. Quando te dá um desafio, quando te dá algo que deve ser feito, faça. Entenda que a responsabilidade do que aconteceu do passado até hoje é sua. Não transfira essa responsabilidade para outras pessoas.
E comece pela sua mentalidade. Por quê? Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você, na sua vida financeira, você não entender que são seus pensamentos que geram suas ações, os seus resultados, o dinheiro que você tem de saldo hoje veio disso. As dívidas que você tem hoje veio disso. E se você precisa buscar essa transformação, fazendo aquilo que deve ser feito. E para você melhorar as suas finanças, viver realmente as promessas de Deus e entender que realizar sonhos, você precisa fazer o quê? A boa mordomia que a Joelma falou. Saber administrar suas finanças e entender que cuidar de dinheiro não é algo que... entender que Deus quer que você preste atenção nisso também. E se negar o dinheiro, falar isso não é algo espiritual, é algo que não te ajuda. Algo que faz a mente do cristão que prospera não vai nesse sentido. E estou falando aqui para você que nessa sequência de lives você já está aprendendo muito sobre transformação de mentalidade para a sua vida financeira. E essa é a base para a sua mudança. E querer mudar, começando pelo telhado, falando para você apenas uma informação que não vai casar com a mudança estrutural, isso não vai te ajudar. Porque você vai estar sempre cometendo os mesmos erros. Quem aí comete um erro e depois comete o mesmo erro de novo? Por quê? Porque não aprendeu com a lição. Não aprendeu. Você precisa aprender e se aprender com os erros dos outros, melhor ainda. Olha só a economia de tempo que você tem, o aprendizado que você tem. Você tem um atalho absurdo aprendendo com o erro dos outros. Isso te ajuda, assim, te dá uma economia de anos. E é assim que você cresce, amadurece, com a experiência. E realmente, porque o povo de Deus passa por esse deserto, por essa preparação. E é nessa preparação que para alguns duram 40 dias, para outros duram 40 anos. E você precisa fazer essa escolha. Você quer que a sua preparação continue por mais 40 dias ou que dure por mais 40 anos? A escolha é sua. E eu digo para você, durante esse curso, eu quero que você saiba que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com uma desvantagem para obedecer verdadeiramente a Deus. E saber lidar é ter a boa mordomia que a Joelma falou. E é impossível mudar seu comportamento para prosperar se você não passar por uma verdadeira metanoia, inclusive para poder negociar dívidas direito. Porque negociar errado é fácil, negociar de forma certa, aí é outra história. E por que negociar errado é o que a maioria das pessoas fazem? Porque, infelizmente, nós fomos programados desde criança para pensar como pessoas pobres e não prósperas. Eu não te culpo por isso, tá tudo bem. Faz parte da programação que as pessoas que nos amam passaram de suas experiências para nós. E essa experiência que eles passaram para nós foi em amor, por quê? É o melhor que eles podiam te entregar. Não há educação financeira nas escolas, não há educação financeira enraizada na cultura, imagina a educação financeira cristã, na cultura do Brasil, na cultura geral. Então, o que acontece? A programação é sempre, você tem que trabalhar muito, financiar, assim que resolve, está com problema, vai lá no banco, o banco resolve para você, e não é assim. E eu digo para você, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma aula, e porque é sempre uma continuação. Tá? Você até viu que eu fiz um resuminho rápido no começo, para quem pegou aqui do começo, para você estar sempre atualizado e ver esse gancho que vai de uma aula para outra. Quem aí super comprometido que está desde a primeira aula? Quero ver, os super comprometidos estão aí?
Legal, 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 Mariluce. Obrigada. Ó, a Silvia é super comprometida aí, maravilha. Vamos seguir aqui. Tomar uma água, senão minha garganta não aguenta aí, porque a gente está nesse curso intensivão, que tem dia para começar e dia para acabar. Depois você vai sentir saudade de mim, e aí sabe o que você faz? Prioriza para estar ao vivo aqui, porque depois, quando acabar, você vai sentir saudade. E eu digo para você, são aulas imperdíveis. Inclusive, a de amanhã tá incrível. Amanhã eu vou falar sobre investimentos, tá? Ao 12h07 e no horário especial às 17h07. Hoje eu quero falar com você sobre aspectos importantes da dívida. Eu sempre digo que eu prefiro ensinar a pescar do que dar o peixe, porque eu quero que você se transforme de forma verdadeira. Eu já ensinei em aulas passadas que pagar uma dívida é fácil. Agora, não entrar em novas dívidas, aí sim te exige muito mais, porque exige que você tenha as finanças controladas. E eu quero te desenvolver para que você possa ser o protagonista da sua vida financeira. Quem é o coadjuvante? É quem é aquele que está sempre dependendo dos bancos, das instituições financeiras para sobreviver. O protagonista sabe aonde coloca o seu dinheiro, sabe agir na sua vida financeira. Não espera o gerente do banco falar para você o que fazer com o seu dinheiro. Toma a decisão fazendo certo, tá? E eu digo mais, também o cristão rico que é super comprometido, ele transborda na vida de outras pessoas. Eu quero saber se vocês estão indicando, chamando mais pessoas para vir compartilhando aqui nas aulas. Ah, Ulisses, professor, suas aulas é 10. Obrigada, Ulisses. Super comprometidos. Ó, lembra, tá? De compartilhar através do link cristãorico.com/convite. Você vai entrar nesse link e aí, entrando nesse link, vai aparecer esse site aqui, tá? Entrando cristãorico.com/convite, vai aparecer esse site aqui. Você vai pegar seu link, cristãorico.com/convite, vai pegar o seu link de indicação. E aqui, ó, isso, entrando nesse site, você vai copiar o link. Quando a pessoa que você indicou confirmar, vai aparecer que as indicações confirmadas, tá bom? E você vai receber por e-mail os presentes de indicação, tá bom? Tá joia? Ah, legal, maravilha. Então, seguindo aqui, eu quero te falar o seguinte. Para eu te ensinar mais sobre dívidas e nesse aspecto de negociação, primeiro a gente tem que ter a base bíblica para isso, certo? Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Então você precisa dar um chega de dívidas e sofrimento e resolver isso com conhecimento. Isaías 53:11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade a eles. Então, hoje, se você tem dívidas ou conhece alguém que tem dívidas, eu preciso te dar um primeiro passo importante para resolver elas. Primeiro passo importante: tenha clareza das suas dívidas. Olha só como a Joelma fez. Ela, por muitos anos, ela teve o seu nome anotado na SPC Serasa e fugia dessa situação. A partir do momento que ela fez aquilo que devia ser feito, ela foi e buscou clareza disso. Sabendo e como é que você faz isso? Sabendo como falar com o seu credor, tá? E eu digo para você, você precisa encarar a situação.
a informação real da sua dívida te dá um poder maravilhoso, um poder que te transforma. Tem muita gente que foge disso. Para mim, eu cheguei a pensar, nossa, como é que isso pode existir? Mas depois de muitos anos de pesquisa e na minha experiência com meus mentorados, eu vejo que isso acontece mesmo. Tem pessoas que preferem não saber e preferem esconder a dívida, preferem nem ter. Quantas pessoas imaginam que o valor seja tanto e nem sabem exatamente quanto é? Você sabe qual que é o valor que, se Deus botasse o dinheiro hoje na sua mão, você resolveria o problema? Se você não sabe, você já não tem clareza. Então, e muitas pessoas realmente fogem disso. E eu digo para você, o passo para boa negociação ocorre quando você entende qual a clareza do valor principal, que é o valor que você deve, e o valor para quitação hoje. Porque você tem que entender que em algumas situações você vai partir por tudo ou nada. Então, isso existe em situações específicas. Inclusive, eu vou te dar aqui hoje a dica de ouro para pagar dívidas, tá? Fica comigo até o final, que essa dica de ouro para pagar dívida já resolveu o caso de muita gente. E eu te digo que para você saber que você pode negociar para honrar de verdade e não aumentar a bola de neve das suas dívidas, você precisa de um fator muito importante, que é focar na sua organização. Sabe por quê? E essa organização, eu vou te mostrar de uma forma prática no quadro de despesas que vai estar na segunda fase aqui do programa do intensivão de finanças bíblicas. Por quê? Tem muita gente que quer organizar suas dívidas, começa a negociação, mas não entende os passos que precisa fazer. E eu resolvi trazer para você aqui, nessa aula, noções importantes e básicas para negociações. Eu vou te dar o passo a passo. E aí eu vou destrinchar mais esses passos dentro do curso, na segunda fase principalmente. Então, para você ver que o curso é continuação e você precisa continuar. Combinado? Super comprometidos, vai sempre continuar aqui e vai transbordar esse conhecimento. Então, entenda o seguinte, que negociar dívidas com o seu credor, tem gente que pensa que é uma tarefa quase que impossível. Fala assim, meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças. Mas você precisa acreditar que isso é possível. Se você já sair na largada dessa jornada, pensar que sua dívida é impagável, pensar que você não vai conseguir, você já larga perdendo. Sabe aquele assim, imagina uma corrida de obstáculos e aí uma maratona de atletismo. Se você sair na largada para resolver isso e já falar assim, eu não vou chegar até o fim. Todos os outros adversários seus já saíram e você já sai com seu tempo negativo. Porque você já saiu acreditando que você não vai chegar no fim. Então, primeira coisa, você já sai perdendo. Então, é importante você entender isso de forma muito intensa. Esse intensivão de finanças bíblicas te traz um nivelamento de conhecimento para você chegar preparado dentro da Semana Cristã. Eu quero que você entenda que dívidas, que não adianta nada você se preocupar em sair das dívidas se você não tiver suas finanças controladas. Porque depois você vai voltar a elas e fazer dívidas de novo. Faz sentido isso para você? Quantas pessoas você não conhece que resolve uma dívida, depois cava um buraco e entra em outra? E eu te falo pela minha experiência. Para de se preocupar tanto com o seu nome no SPC Serasa. Mesmo que ele já esteja, mesmo que seja, e eu digo para você, algo que atormenta muito, isso é um conteúdo precioso para você. Anota aí.
algo importante na negociação da dívida. Os bancos se utilizam, os bancos e instituições financeiras, da ameaça na negativação do nome para te forçar a você aceitar uma negociação ruim. Anota isso. Isso ninguém te fala. Então, essa ameaça de estar com o nome protegido faz você fazer coisas erradas. Sim, a Bíblia fala que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mais vale um nome que a Bíblia fala, o que a Bíblia realmente está falando, é de honestidade, é credibilidade, principalmente deixar um legado. E esse legado é a pessoa que busca um propósito. Inclusive, teve uma aula live sobre isso. Se você não assistiu, assiste, tá? Então, eu quero que você entenda aqui algo muito importante de conteúdo dessa live, que ter seu nome anotado, protegido no SPC Serasa, só quer dizer que seu nome faz parte de um cadastro de proteção temporário. E para que você não aumente a sua dívida. O que você pensa que foi uma tragédia para você, foi um livramento, foi uma bênção para que a bola de neve não aumentasse ainda mais. Olha só a visão, eu estou virando a ótica. Quem sempre olha de um lado, eu estou virando a moeda, estou te mostrando o outro lado da moeda, talvez que você nunca tenha visto. Então, esse cadastro, ele inclusive te impede momentaneamente de fazer novas dívidas, enquanto você ainda não está com as finanças controladas. Então, nesse momento que você deve fazer o que precisa ser feito, como a Joelma fez. Foi lá e fez seu quadro de despesas, que inclusive eu ensino ele dentro do meu programa de mentoria, para você, que faz toda a diferença, para você realmente resolver a sua situação. Mas o pior na negociação, que o que eu tenho visto? Que muitas pessoas se afundam mais em dívidas por medo de ter seu nome anotado no Serasa. Talvez você nem tenha do nome protegido, mas por medo de ter, e os bancos em geral se aproveitam disso. E elas se apavoram, uma ameaça de possível, inclusive uma ameaça de possível execução judicial. E eu te digo que geralmente isso nem acontece, porque o processo judicial de execução de dívida é muito custoso para o credor também. É custoso, tem custas judiciais, custa de advogado. O credor tem um custo grande com isso, e nem todas as dívidas vão para a justiça, mas eles dizem que vão só para te ameaçar. Então, não se apavore com negociações, com ligações de cobrança. Atenda e mantenha o seu controle emocional. Os meus mentorados aprendem a importância de manter o controle emocional, porque a importância do mundo espiritual, emocional, mental e físico. Você tem que entender esses mundos que nós vivemos. E uma estratégia das empresas de cobrança e ligação é desestruturar você com palavras que te causam medo, como Serasa, SPC, cobrança extrajudicial. Está focado nisso. Chego a dizer que você vai perder sua casa, seus móveis. E na grande maioria, sabe o que acontece? Nada disso chega a acontecer. Mas tudo isso tem um objetivo, sabia? Fazer com que você aceite um novo empréstimo. E isso te cause pânico. Porque o foco deles é fazer você ter uma nova parcela no empréstimo. E esse novo empréstimo, para você poder pagar, e você faz com que não vai te ajudar. Imagine que você está devendo 1.000. Aí eles te forçam a uma nova parcela, às vezes uma parcela com um valor menor do que o atual. Só que eles não te mostram que o valor, eles não te falam o valor final do parcelamento, somando todo o valor parcelado, que no final, quando você estava devendo 1.000, acaba devendo 2.000 no novo parcelamento. Só que eles focam em falar o valor da parcela, em razão do emocional envolvido. Então, eu digo para você, não falam taxa de juros, porque o foco é falar
o valor da parcela, fazer com que você entre cada vez nessa bola de neve, aumentando. E se você não consegue pagar uma dívida, dica de ouro aqui para você. Dica de ouro nessa aula aqui, que é preciosa, tá? Ah, quem nunca fez empréstimo, maravilha, tá? Isso, verdade. Ó, verdade, eles não falam o valor total. Olha, a Bia tá confirmando o que eu tô falando, ó. Eles não falam o valor total que vai falar, vai ficar. Então, eu digo para você, uma dica de ouro aqui, ó, quem não consegue pagar uma dívida, não faça uma nova dívida para tentar pagar, porque isso vai fazer você afundar mais ainda. Não é porque você é cristão que você não pode ter seu nome protegido na SPC Serasa e que você não vai fazer nada. Não é isso. Eu não estou te incentivando a deixar tudo acontecer, não. Eu quero te dar o caminho certo para você não ter o nome nos cadastros de restrição de crédito, mas de uma forma permanente. Por exemplo, minha aluna que tirou o nome do Serasa, depois que começou a mentoria, ela ficou com quantos anos essas 6 dívidas? Mas ela agiu da forma correta. Minha intenção aqui é abrir os seus olhos por um erro comum que eu sempre vejo as pessoas assumindo dívidas impagáveis por medo de ter o nome protegido, por medo de ameaça de empresas de cobrança, por medos em negociações mal feitas e deixam de raciocinar no seu desassociam o emocional e o racional. E essas pessoas se mantêm escravas da dívida e vivem para pagar juros. E isso é muito importante, conhecer os seus direitos como devedor. Sabia que você tem? Assim como o credor tem direitos, o devedor também tem. E você quer pagar a dívida, o credor também quer receber. Mas entenda, você tem que ter muita calma na hora de negociar a dívida. Os bancos e as empresas de cobrança em geral, elas fazem um terror na vida de quem deve. Por quê? Porque isso tem uma consequência. Porque sabem que desestruturando o emocional vai dar um resultado no mundo físico. Quando você muda a base, que é algo que realmente te transforma, com educação financeira, isso realmente, olha, não tem preço. Eu digo, eu invisto em mentorias justamente porque eu sei que eu estou exercendo minha missão e isso está cada vez me edificando mais, tá? E eu digo para você, essas questões de negociações, quando desestrutura o emocional, o que geralmente acontece são ligações ameaçadoras, botando medo, para te pressionar e te fazer você tomar uma decisão. Muitas vezes, fazendo você, na falta de paciência, inclusive que algumas pessoas aqui, eu já falei isso nas aulas anteriores, e paciência é um dos frutos do espírito. Você precisa ser super comprometido e paciente. E eu não estou te estimulando a não deixar pagar, não, mas eu estou te estimulando a edificar um fruto do espírito na sua vida. E se você está aqui disposto a aprender, você precisa trabalhar isso na sua vida, priorização e paciência. E existe a situação certa da dívida que você deve deixar de pagar e que você não deve deixar de pagar. O fato é que você precisa tomar as escolhas corretas. E o devedor precisa conhecer os seus direitos para você poder fazer a negociação mais justa. E a negociação justa nunca é a que o banco te propôs na primeira opção. Anota isso que é importante. Ninguém vai tomar a sua casa que você mora, a não ser que você coloque ela como garantia. Um erro muito comum de gente que tinha uma dívida sem garantia nenhuma, aí aparece uma proposta com uma taxa de juros menor e o banco coloca a casa que ela mora em garantia. Ai, que erro cometeu! Dá vontade de chorar.
Então, aí eu falo assim, fez coisa errada. Mas não dá para resolver, mas precisa seguir o passo a passo, precisa manter a estrutura, precisa seguir o passo a passo e manter e buscar a organização das suas finanças. Entender que ninguém vai tomar os móveis da sua casa porque você deve. Eu já vi cada coisa, principalmente quando eu falo em dívidas de instituições financeiras. As pessoas sofrem e perecem por falta de conhecimento. Isso está na Bíblia. E aqui eu vou te trazer também mais informações básicas sobre dívidas específicas que você precisa ter conhecimento, tá? Bancos fazem negociação só para lascar, Daiane. Olha só a importância de você ter a clareza. Olha, a Marilyn, já paguei tanta dívida desnecessária sem sabedoria. É verdade, ó. E eu pensei em fazer isso, a Débora. Ainda bem que não fez, Débora. Ainda bem. E aí, ó, eu digo assim, não é só seu Deus que pode te ajudar, não. Seu Deus e você. Lembra que a responsabilidade da boa administração é sua. Você tem que fazer o seu possível para deixar Deus fazer aquilo que você pensa que é impossível na sua vida. Anota isso, que isso é edificador na sua vida na área financeira, tá bom? E aí eu digo para você, com relação a dívidas específicas de negociação, empréstimo consignado, muito cuidado. Esse é o pior tipo de empréstimo que você, na questão de negociação. Por quê? Tem um aspecto muito importante na negociação que é banco não negocia com quem está em dia. Então, no empréstimo consignado, você está sempre em dia. No empréstimo consignado, você perde a liberdade de escolha de pagar a dívida neste mês ou não. Então, eu quero que você pegue esse conhecimento, que é algo muito importante, sobre dois aspectos. Se você tem um empréstimo consignado, não é a negociação não vai partir pelo fato da inadimplência. Esse não vai ser um ponto importante na sua negociação, não vai ser. Agora, se você tem um empréstimo pessoal que você não está em dia, isso daqui é um ponto importante. Então, e o banco negocia bem com quem não está em dia. Por quê? Porque o banco quer receber e você quer pagar. Então, aí você tem um poder de barganha maior, tá? Você, por exemplo, negociaria mais com quem está te devendo ou com quem não tá te devendo? Você daria um desconto maior com quem está te devendo. Afinal, você quer, vai que você não recebe nada. Prefere receber alguma coisa do que não receber nada, tá? Então, isso é um ponto muito importante na negociação, tá bom? Então, entenda o seguinte, tá? Os super comprometidos que estão aqui, que estão sempre vindo e chamando novas pessoas, lembrando que nós estamos na primeira fase desse intensivão de finanças bíblicas, e vamos falar ainda muito mais sobre dívidas, a gente vai falar sobre investimentos amanhã. Semana que vem tem live sobre finanças para casais. Quem aí quer saber sobre finanças para casais? Quer saber quem é casado, quem tem namorado, a finança, como que a mulher ou o marido quer lidar? Tem aula especial sobre finanças para casais, tem aulas sobre renda extra, de ganhar mais, lei da semeadura hoje à noite. Tem lives, aulas lives dentro desse intensivão especial, viu? Se você conhece aquela sua amiga, sua vizinha que precisa ouvir uma aula de finanças para casais, manda ela se inscrever no evento, entrar dentro do grupo do WhatsApp e não perder essa aula da semana que vem, tá bom? Esse é um dos temas da semana que vem. Amanhã sobre investimento ao 12h07 e às 17h07. E eu quero que você entenda, quando eu estou falando no aspecto da dívida, o empréstimo consignado, você se negocia diferente. Você parte do princípio
a questão da inadimplência parte do princípio de quanto cada um, credor e devedor, está disposto a ganhar e perder. Então, quando está inadimplente, o credor ele está disposto a perder mais. E no empréstimo consignado, não. Então, vai ser uma estratégia diferente na negociação. Na minha mentoria, aliás, além de eu ensinar os meus alunos estratégias financeiras para ter as finanças controladas e sair das dívidas de forma definitiva, eu ensino o segredo dos bancos. E essa aula Segredos dos Bancos, ela é super especial e ela não vai ficar gravada, tá? Eu já te adianto que essa aula, ela é da segunda fase, super prática, e ela não fica gravada. Então, eu digo para você, quando você entende o passo a passo para fazer a negociação das dívidas, os meus mentorados, eles entendem, inclusive, até que nesse processo, o credor, que é o banco, tem dinheiro a devolver para eles. Por quê? Porque tem a clareza da sua dívida. E foi até o banco e solicitou o quê? A informação que eu vou te falar agora. Você tem um princípio que você tem que entender, importante, muito importante para o dinheiro, da sua vida financeira, que a informação correta resolve grande ou parte da sua dívida. Anota isso que é importante. Muitas vezes você pensa que, eu preciso de dinheiro para resolver a minha dívida. Às vezes você precisa de informação. Um passo a passo bem importante na negociação. Anota aí agora, nós estamos partindo aqui para o sprint final aqui da nossa aula live aqui, nessa verdadeira metanoia, mudança de mentalidade intensiva da sua vida financeira. Anota aí um passo a passo bem básico para a negociação da dívida, tá? Antes de eu falar da frase da live e a palavra da live de hoje. Primeiro, faça um quadro financeiro para você poder definir o quanto você vai ter para negociar. Então, é importante você começar a pensar nas suas finanças controladas. Quando você negocia de supetão, aceitando qualquer proposta, sem ter suas finanças controladas, as chances são muito grandes de você fechar um mau acordo, fechar um acordo que você não vai conseguir honrar depois e que você vai se atrapalhar ainda mais. Isso com fundamento bíblico. Números 32. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, você precisa saber que com esse honrar o seu compromisso, fechar um acordo com o credor e honrar ele, é importante, e não honrar ele é muito mais, bem pior. Então, você precisa entender isso. É melhor não fechar o acordo do que fechar e não honrar. E isso, inclusive, com instituições financeiras, porque eu sei que existe outros tipos de dívidas com agiota, eu tenho mentorados que resolvem dívidas com agiota. Marinalva, uma aluna minha, ela tinha o cartão apreendido com o agiota que resolveu a situação. O caso dela foi libertador, realmente. E com instituições financeiras, numa situação de não honrar, prejudica o seu score, depois do reparcelamento. Tudo tem consequências, né? Então, enquanto você não se organizar, você tem que determinar o valor que você tem para negociar. Então, é melhor não fazer nada mesmo. E se você não se organizar, aí você tem que concluir se você vai ou não vai ter o valor para poder negociar. Então, comece otimizando suas despesas, fazendo sobrar dinheiro, aumentando a sua renda. Aí você fala assim, doutora, por que eu vou aumentar a renda? Como? Se eu nem estou trabalhando, não estou conseguindo, e eu digo para você, eu vou ter uma live aqui ainda dentro desse curso, dentro desse intensivão, sobre renda extra especificamente, que várias formas de criar renda. E eu ensino meus alunos também, e uma preocupação minha grande que eu tenho com as pessoas é que muita gente fica preocupado com o emprego.
E poucas pessoas se preocupam com renda. Entenda que a sua preocupação deve ser com renda e não com emprego. O mundo está em interna transformação. E isso é bíblico. Seus dons e talentos têm a ver com a formação de renda e não com emprego. Se Deus está... Às vezes você pensa que Deus está te fechando uma porta, Ele está te abrindo uma janela melhor ainda, e que você não está percebendo, tá? Então, isso que você precisa entender. O emprego é apenas uma das várias formas de renda que existe. Pensa assim que você já vai pensar diferente. E eu vou falar mais sobre isso na aula de renda extra, na aula de ganhar mais. Você não perde essa aula, tá? Então, enquanto você não tiver valor nenhum para negociar, você vai se organizando, controlando suas finanças, e aí você vai tendo melhores opções de negociação. É comum depois que as dívidas, depois de um tempo vencido, e tem um prazo certo, tá? De vencimento das dívidas, o melhor tempo para negociação, que você consegue honrar esse compromisso, tá bom? Essa dívida. E você precisa estar comprometido em resolver isso, sendo bastante transparente para o credor. Mas entenda algo importante. Dívida se paga com dinheiro que sobra, senão você vai estar sempre fazendo novas dívidas. Se você pagar uma dívida com o dinheiro das suas despesas básicas, você vai fazer nova dívida e a bola de neve vai estar sempre aumentando. Não é isso que você quer. Então, primeiro, organize suas finanças. Tem suas finanças organizadas. Segundo, o próximo passo, negociar direto com o credor no banco. Como é que você vai fazer? O que você vai solicitar? Peça o memorial de cálculo da dívida, o memorial descritivo da dívida. É um extrato da dívida onde você tem o valor principal, taxa de juros, valor das parcelas, quando começou, quando vai terminar essa dívida. O credor é obrigado a te passar isso. E se houver nesse momento alguma proposta de parcelamento, espere, não faça nenhum acordo sem antes ter entendimento do que deve ser feito, tá? Tendo clareza da sua situação. Inclusive, se você tem dívidas antigas, uma estratégia muito importante, muito interessante é fazer portabilidade dessa dívida. E o que é a portabilidade? Um outro credor, um outro banco, uma instituição financeira, assume essa dívida com taxa de juros mais baixos. A portabilidade não é simplesmente você levar a dívida de um banco para outro, não. Não. Pressupõe que haja redução da taxa de juros. Se não houver redução da taxa de juros, não é portabilidade de verdade. Você apenas trocou o credor. Fique atento quanto a isso. Você pode pagar um empréstimo mais barato, por exemplo, nas fintechs, e quitar sua dívida com o banco, mas hoje os bancos também conseguiram boas taxas. Mas sempre tenha em mente o que eu estou te falando. Para trocar por juros menores, você tem que ter cuidado. Lembre-se que você precisa ter muita cautela e orientação do que você está fazendo. Entender se você vai realmente conseguir honrar. Porque fazer uma nova dívida apenas para tampar a dívida anterior, isso não te ajuda de forma definitiva. Isso é como se você estiver num hospital. Eu falo, a dívida é como uma doença. Você está num hospital e você está em dívidas que não estão sendo pagas, o credor está em cima, você está na UTI. É como se estivesse na UTI. Aí você vai, negocia, troca de credor, vende a dívida, tá? E aí você vai para a enfermaria. Você continua no hospital, porque você continua com a dívida, mas você está mais com respirador. Você está tirando o respirador. No UTI, você está até com o respirador, não consegue nem respirar, porque a dívida está te sufocando. Agora, na enfermaria, você já tira o respirador e já está... agora eu consigo fazer algumas coisas. Mas lembre-se, você ainda não saiu do hospital. Você precisa realmente seguir o passo a passo, organizar suas finanças, fazer a renda extra, a dívida se paga com o dinheiro que sobra, para realmente sair do hospital de uma vez, livrando-se dessa dívida. Independente se essa dívida é da pessoa física ou do seu pequeno negócio, do seu trabalho como autônomo, a dívida foi feita por você, por seu trabalho, você precisa resolver, tá?
Oportunidade de negociação existem de diversas formas que você nem imagina que existem. Estou perguntando muito de consignado, então não tem como negociar consignado? Então... Ah, tá. Então, inclusive, empréstimos consignados tem como negociar, sim. Eu estou falando, não deixei isso muito mais, preciso deixar isso mais claro. Empréstimos consignados, a portabilidade é uma boa opção de negociação, sim. Empréstimo consignados é uma opção ótima com a questão do segredo dos bancos, e você não pode perder a aula que eu vou falar do segredo dos bancos, tá? Tem coisas no consignado que você nem sabe que não sabe, e tem como negociar sim. Você parte do mesmo princípio. Primeira coisa, pegando o memorial de cálculo da dívida, entendendo quando começou, até quando vai, qual taxa de juros, tá? E aí partir para as várias opções de negociação, tá bom? Entenda que nas negociações, deixando bem claro para você, que fazer a portabilidade sem ter as finanças controladas, isso não te ajuda. Mas há opção de negociação, sim, inclusive de empréstimos consignados. E eu digo, é um dos empréstimos que você está numa situação até de vantagem em relação às outras pessoas. Porque é uma que te possibilita uma clareza muito simples, porque você tem ali, você tem que solicitar para o credor e você tem a clareza do que deve ser feito, de quanto que você está devendo, quanto que falta, e isso é muito possível de negociar e você se livrar disso. Basta você buscar realmente a organização como deve ser feito. Nas negociações, nada é impossível. Você tem que ter paciência e perseverança. Entenda que você nunca vai aceitar a primeira proposta. Eu já canto na cilada de você vai no gerente do banco e aí, eu tô com esse consignado aqui que tá pegando, vamos dar, por exemplo, eu não lembro quanto que era o valor, R$200 por mês. Aí você tá meio apertado, aí o gerente do banco fala, olha, eu te dou mais R$1.000 e a gente mantém a parcela aí de R$200, só que vai aumentar mais um pouco o prazo e você fica mais tranquila. Aí você sai feliz da vida da agência do banco, porque pegou um dinheiro a mais, e as parcelas continuam. Faz um consignado em cima do outro. Isso é cilada, tá bom? E não aceite essas renegociações dessa forma, tá bom? E eu vou te dar aqui a dica de ouro para pagar a dívida. Quer saber? Quem quer saber a dica de ouro para pagar a dívida? Olha, eu adoro uma dica de ouro. Olha, melhor que dica de ouro, só segredo. Melhor que dica de ouro, só segredo. E eu já falei para vocês com minha filhinha, se eu falar para ela que eu tenho um segredo, meu Deus, eu perco a minha paz, porque ela não me deixa em paz enquanto eu não contar o segredo para ela. Eu perco a minha paz, eu tenho que contar o segredo. Vocês não vão perder a aula do segredo dos bancos, hein? Essa aula é sem gravação, semana que vem. Então, eu quero que você anota aí a dica de ouro para pagar a dívida. Papel e caneta na mão. Dica de ouro para pagar a dívida. Não tenha pressa para pagar. Muita gente não teria feito muitas burradas, muitas coisas erradas se tivesse usado essa dica. Não tenha pressa para pagar. Se tivesse pelo menos parado, respirado, feito o que devia ter sido feito antes de tomar a decisão, essa é a dica de ouro, tá bom? Primeiro, tenha suas finanças controladas. Sim, não tenha pressa para pagar a dívida e primeiro tenha suas finanças controladas. Respirando fundo, que a live de hoje é muito intensa. Financiamento de imóveis, sim, tem vários casos de negociação. Financiamento de imóveis, eu digo para você, tem aspectos de negociação você pode negociar fazendo
a pausa das parcelas, você precisa ver. Tem também a questão da portabilidade. Meus mentorados, vários alunos fizeram portabilidade com financiamento imobiliário e tiveram grande redução de parcela. FIES também tem aspectos, só que o FIES tem uma questão de inscrição em dívida ativa, então ele tem porque envolve dinheiro público envolvido, né, dentro do FIES. Vamos lá, frase da aula de hoje. Toda grande jornada começa com um pequeno passo. Sim, a frase da live de hoje, ela te traz para um entendimento de que você precisa, nessa jornada de negociação da dívida, ter uma outra visão. Toda grande jornada começa com um pequeno passo. É o pequeno passo da clareza da dívida, é você buscar ter suas finanças controladas antes de achar que vou resolver definitivamente o problema. Então, tem mais outros detalhes de negociação de dívida que não deu tempo de entrar aqui, de contratos específicos, como imobiliário, FIES, mas que você precisa, que tem sim como solução. Por exemplo, cartão de crédito, você pode ganhar dias para pagar, mudando a data de vencimento da fatura, essa é uma estratégia. Então, eu digo para você, o mais importante é você buscar se organizar financeiramente. Inteligência financeira, saiba solucionar problemas financeiros, porque eles sempre vão acontecer, e ainda mais quando menores eles forem. Deixa eu te contar uma história aqui, rapidamente, para fazer muito sentido para você. Imagine que você está com uma dor de dente. Essa dor de dente, você não cuida dela. Aí, ela se torna uma infecção. Essa infecção, você deixa e não cuida dela. Vai para o seu coração e no seu coração te traz um problema cardíaco ainda maior. Então, a dívida, se você não cuidar quando é um problema menor, pode se tornar um problema muito maior. Entenda que toda grande jornada para chegar naquilo que você realmente quer, você começa com um pequeno passo. Você começa cuidando dos pequenos detalhes que devem ser feitos. E a palavra da live de hoje é jornada, tá? Quem gostou da live de hoje, escreve aqui nos comentários. Aproveita que quem não se inscreveu no canal ainda no YouTube, se inscreve no canal, dá um curtir aqui na live de hoje, tá? A palavra é jornada. E também, o que você vai fazer agora? Quem tem Instagram, faz um stories no Instagram, com a frase da live de hoje, marca @cristãorico e compartilha no seu stories. Pega o link de indicação, cristãorico.com/convite, e convida mais pessoas para serem abençoadas com a sabedoria bíblica de finanças à luz da Bíblia para as próximas lives. Se você perdeu as lives dessa semana, aproveite que elas vão sair do ar em breve. Lembrando que hoje à noite, às 21h47, tem live especial Lei da Semeadura, tá? E amanhã, sábado, live ao 12h07 sobre investimentos e às 17h07 também. Então, eu te vejo hoje à noite, se Deus quiser, com certeza. Quem gostou, que bênção, aleluia, maravilha. Dá um curtir aqui nesse vídeo, maravilha. Venha para a aula hoje às 21h47 e traga mais uma pessoa. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau. Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora. Então estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos. Então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava
Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui pela primeira vez um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento que também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi que eu poderia investir, fazer investimentos com o meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso como investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos, eu aprendi a investir, já estou me tornando investidor. A partir de hoje eu começo a ser uma investidora, eu começo a investir e eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mas em 60 dias saí do cheque especial, recebi dinheiro do banco, fiz renda extra, estou com saldo positivo e comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta nas corretoras para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até conseguir uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos assim alcançadas. Era meu sonho começar a investir e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital, em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência, de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. O João Rico me deu a possibilidade de ser investidora. João Rico, obrigada. Já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristiano. Consegui fazer uma aplicação, coisa que há muitos anos eu não sabia nem como começar. Estou investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente. Conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi. E também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Dentro desses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje eu já investi. Hoje, com 60 dias, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero esses 2. E eu vou deixar de ser devedora do passado para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer poderia imaginar em menos de 2 meses acontecer. Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus saí de endividada para uma pessoa que agora já está, né? Já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana, então eu estou muito feliz. E já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que investimento não era para mim, nunca pensei em investir. Eu pensava que investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não, eu descobri que eu também posso investir, que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando.
Deus nos criou para isso, Ele não quer ver os seus filhos, né, na miséria.